quanto às vezes não temos noção da verdadeira dimensão do nosso Mestre Jesus. Este mês de dezembro é muito especial. Como têm sido especiais todos os meses de dezembro após Jesus. As casas, as ruas, as avenidas enchem-se de luz. Há cantos, há cantigas, e através desse sentimento popular nós vamos ao mesmo tempo lembrando um pouco mais e melhor Jesus. Fazem-se inclusivamente dramatizações do nascimento de uma criança singular e essas dramatizações repetem-se nas escolas, nos templos, em associações. Em nome de um menino, os corações sensibilizam-se um pouco mais. Procuramos, através disso, tornar melhor o nosso dia de Natal. É aí nesse dia que muitas vezes irrompem as emoções. E ante tanta sensibilidade que desfila ao longo destes dias, interroguemos: quem é essa criança? Quem é essa criança cujo nascimento é evocado após decorridos mais de 20 séculos da sua morte? Podemos responder que essa criança foi aquela que se transformou no maior médium de todos os tempos, ao ponto de ainda hoje continuar a ser a referência máxima da sublime prática da mediunidade, cabendo-lhe a alta honra de ser considerado por Eurípides Barçanulfo, um grande médium também, o excelso médium de Deus. E hoje, quem fizer troça da mediunidade do Cristo, esquece-se, naturalmente, de que foi Jesus quem até hoje mais honrou neste mundo, erguendo a mediunidade aos píncaros altaneiros, a um nível de aprimoramento e revelação, para com isso alicerçar a sua imortal doutrina entre nós, as criaturas. Ainda no outro plano da vida, no mundo espiritual, Jesus começa o seu apostolado divino, santificando os valores da mediunidade através da clarividência entre Maria e Isabel, José e Zacarias, Ana e Simeão, para que eles fossem iniciando o estabelecimento da boa nova que deveria vir. Já conosco agora, é reencarnado, ele segue adiante, sublimando a mediunidade, enaltecendo-a na inspiração junto aos doutores do templo, quando ainda criança, demonstrando um conhecimento ímpar que deslumbrou aqueles homens das leis. Exaltou a mediunidade nos fenómenos de efeitos físicos, ao transformar água em vinho nas bodas de Caná. Enalteceu-a novamente quando, nas atividades de cura, ele transmitia passes de socorro àqueles que eram cegos, paralíticos, desalentados, aflitos, restituindo-lhes a saúde, e ainda ilustrou altamente a mediunidade na levitação, quando caminhou sobre as águas. Dignificou a mediunidade nas tarefas de desobsessão, ao instruir e consolar os desencarnados sofredores, por intermédio dos alienados mentais que lhes surgem à frente. Glorificou a mediunidade na materialização, transfigurando-se
ao lado de espíritos radiantes, no cimo do Monte Tabor, e elevando sempre a mediunidade com um magnetismo sublimado, seja aliviando os enfermos com a sua simples presença, revitalizando os corpos cadaverizados. Recordemos a filha da viúva de Naim, o próprio Lázaro, multiplicando pães e peixes para aquela multidão faminta, ou apaziguando as próprias forças da natureza. É algo realmente surpreendente e nunca repetido. E como se tudo isto não chegasse, confirmou o intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da eternidade, reaparecendo ele mesmo ante os discípulos espantados após a sua morte, e traçou planos de redenção que culminaram no dia de Pentecostes, momento inesquecível do Evangelho, quando os seus mensageiros convertem os apóstolos em médiuns falantes, em línguas que desconheciam, no fenómeno hoje chamado de xenoglosia. E aqueles apóstolos na praça pública esclareceram, através dessa possibilidade, o povo que estava necessitado de luz. Portanto, os talentos medianímicos estiveram incessantemente nas mãos de Jesus. E o nosso Divino Mestre deve ser considerado por todos nós como Barçanulfo disse, o excelso médium de Deus. Observemos então que a mediunidade, como recurso espiritual de sintonia, não é um exclusivo da doutrina espírita, apesar desta expressar o cristianismo redivivo. Mas deve a mediunidade ser sempre eleita com honestidade e fé, pela educação e pela virtude, sendo um veículo respeitável para aumentar a nossa convicção na imortalidade do espírito. Assim, não nos irritemos contra aqueles que perseguem a mediunidade, através da chacota, porque afinal eles são apenas tristes negadores da realidade cristã. Ainda mesmo quando se escondam sobre os veneráveis distintivos da autoridade humana. São os que preferem continuar a ver o Cristo como um milagreiro que derrogava as leis divinas, em vez de verem o sublime médium, perfeitamente conhecedor das leis que regem a matéria e capacitado para, através de fenómenos de efeitos físicos, atuar sobre a própria vida em si, de modo a deixar impressas no tempo a admiração e o respeito dos seus seguidores. São passados mais de 2000 anos desde a sua vinda à Terra. Quando é que nos decidiremos por lhe seguir a excelsa doutrina? Aquela que conjuga o verbo amar e que utiliza os substantivos doação, renúncia, abnegação. Dizemos que Jesus é o nosso modelo e guia. Por isso mesmo, nenhum de nós deve ignorar o seu convite. Em nenhum momento, a conduta do nosso Mestre Jesus abandonou as linhas do dever e do amor sem limite, motivando que alguns seguidores, após ele, dessem a vida em seu louvor. Há um curioso e quase desconhecido episódio, mas ele é de um valor transcendental, que não podemos deixar de o referir agora. Passou-se no século IV da nossa era. O dia varia. Segundo a Igreja Ortodoxa, foi a 9 de março. Segundo a Igreja Católica,
foi a 10 do mesmo mês. O ano coincide, o ano 530 depois de Cristo. Houve, em tempos passados, uma localidade fundada por gregos. Essa cidade chamava-se Sebaste. Mais tarde, foi denominada Samaria, por estar precisamente no território do mesmo nome. O território que fica encravado entre a Judeia e a Galileia. Foi ali que 40 legionários da 12ª Legião Romana, chamada Fulminata, que significa armada com raios. Em latim, fulmen significa raio. Daí dizer-se que quem é apanhado por um raio é fulminado. Esses legionários deram a sua vida por amor à verdade. Presos apenas por um único delito, professarem o cristianismo. E aqueles 40 jovens marcharam saindo da cidade, escoltados por outros tantos soldados. À frente desenhava-se um lago de águas tristes e frias. O sol declinava no horizonte, afundando-se na direção do poente, e o vento agora começava a soprar gelado. Os tambores soavam cadenciados, marcavam o ritmo da marcha, e os prisioneiros foram, um a um, entrando lentamente no lago. 1 passo, 2, 3, 10, 20, e aqueles pés foram agitando a água e eles entrando cada vez mais. Só pararam quando apenas tinham acima do nível da água a cabeça. Os superiores haviam-lhes decretado uma morte terrível, uma forma terrível de morrer. Ali parados, impassíveis e silenciosos, iriam morrer enregelados. As luzes do crepúsculo, logo que o sol se foi, começaram a envolvê-los num manto dourado, deixando que a noite se apresentasse com o seu cortejo de estrelas. Ao redor do lago, nas margens, familiares e amigos oravam em silêncio. E silenciosos, os jovens permaneciam dentro da água. Então, em nome de César, falou o oficial mais graduado, dizendo-lhes que eles eram jovens e levava em conta a sua inexperiência. Seriam perdoados se jurassem fidelidade aos deuses protetores do Império Romano. E era tudo muito simples. Bastaria queimarem algumas ervas perante o improvisado altar a Júpiter olímpico, erigido na margem do lago. Dentro do lago, quase não houve movimento. Apenas um condenado aceitou a amnistia e abandonou a água. Agora o ar fazia-se cada vez mais frio e uma névoa úmida começou a erguer-se das águas. Os guardas, por seu turno, acendiam fogueiras nas margens, batiam as palmas com as mãos e andavam para trás e para a frente para se aquecerem. E agora, os 40 legionários permaneciam imóveis. 40? Um não abjurou? Sim. Mas um dos soldados da escolta viu sobre os condenados uma brilhante faixa luminosa que o converteu. E ele abandonou a terra segura, juntando-se aos outros mártires. Foi então que eles começaram a cantar. E mais forte do que o vento.
Aquele hino ergueu-se como um grito vitorioso. Era como uma cascata de esperança, feita de fé, de ternura e de renúncia. Também oraram em coro, com uma fé surpreendente. Sem qualquer tremor na voz, fizeram ecoar as sublimes palavras que compõem um maravilhoso poema. Pai nosso, que estás nos céus. E continuaram, terminando com o derradeiro verso: livrai-nos do mal. Então, um a um, no transcorrer das horas, aquelas chamas de vida foram-se apagando na terra, mas começavam a brilhar na espiritualidade. Quando o dia nasceu, somente um ainda vivia. Um guarda, apercebendo-se de quem era, aproximou-se de uma mulher e disse-lhe: teu filho ainda vive. Como ele viveu até então, terá o castigo perdoado e a sua vida será poupada. Mas tu, mãe, o irás retirar das águas e, em nome dele, vais oferecer o sacrifício aos deuses romanos. Nunca, foi a resposta daquela mãe. Se ele consciente não o fez, como poderia eu aproveitar-me da sua agonia para traí-lo? Firmemente, com o coração destroçado, aquela mãe avançou para as águas e ficou junto do seu filho até que o seu coração parou de bater. Depois, apertando-o firmemente nos braços, tomou o seu corpo e veio depositá-lo aos pés do oficial da guarda. Este é um eloquente exemplo da extraordinária fé que nós poderemos ter quando colocarmos Jesus no coração, como aqueles jovens fizeram. Os seus corpos foram retirados da água, foram empilhados numa pira com lenha, foram cremados, mas logo que a escolta foi embora, o povo foi em busca de alguma coisa que pudessem ficar como relíquia daqueles 40 mártires. E uma parte ainda se encontra naquela que é a igreja do Santo Sepulcro, preenchendo 2 pequenos caixões que lá se encontram. Então este homem, que há mais de 2000 anos na Palestina amou e também morreu por muito amar, mostra-nos que a vida física não é tudo. A sua fé maravilhosa soube despertar outras fés e teve o poder de modificar vidas e continua modificando. A voz do Mestre convidava sempre para vivermos verdadeiramente a vida que se desdobra para além da morte. Curiosamente, na atualidade, os problemas sociais, morais e políticos diferem muito pouco dos mesmos problemas existentes nos dias em que Jesus viveu conosco. Para solucionar os problemas externos, busca-se de tudo, enquanto o homem continua caminhando sozinho. E sozinho em completo desconhecimento do que verdadeiramente importa, desconhecendo o que são os verdadeiros princípios da espiritualização. E isto continua acontecendo porquê? Porque nós ainda continuamos ignorando Jesus. Agora envergamos novas roupas, às vezes ocultos sob estranhas denominações, mas encontramos ainda os mesmos rabinos odientos, encontramos os mesmos fariseus impiedosos, encontramos os saduceus astutos e até mesmo samaritanos detestados. Encontramos galileus humildes
e levitas arbitrários, porque o homem, estimulado pela cultura e pela técnica, avança no rumo das estrelas, pelo cosmo afora, mas ainda não penetrou o centro, o cerne, o íntimo do seu próprio ser. Viajamos para fora. Não queremos fazer a viagem íntima para o nosso interior. É mais fácil conquistar o exterior do que conquistar o interior sobre nós mesmos. E porquê? Tudo porque Jesus prossegue desconhecido, apesar de ter voltado na qualidade do Consolador, a doutrina dos Espíritos. Jesus retornou às paragens humanas, num momento doloroso, conforme prometera. Eu vos enviarei o Consolador. João 14. E Jesus voltou, ampliando os conceitos de liberdade, de paz, de justiça e de amor. Ainda que não vividos ou vivenciados por todos, mas alguns já o fazem, para que na feição do Consolador venha atender as necessidades e fazer secar as nascentes de todas as dores que o mal insiste em perdurar. Poderão as criaturas, porventura, exercer a mediunidade com Jesus? Sem dúvida, podem. E podem desde que dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Com essa recomendação, Jesus prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dela, a mediunidade, objeto de comércio, nem de especulação, nem sequer um meio de vida. Ressalta, portanto, dessas palavras do Cristo que a mediunidade é coisa santa. Deve ser praticada santamente, religiosamente. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos, muita vez, à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Logo, podem pôr-lhes nessas tarefas um preço. O médium transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Os médiuns receberam de Deus, gratuitamente, a capacidade de serem intérpretes dos espíritos. E para quê? Para a instrução dos homens. Para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé. Não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. Não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem sequer de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado. Logo não poderia pagar, não poderia receber aquilo que pode ser o efeito da mediunidade. Tal a razão porque a mediunidade não constitui nenhum privilégio e se encontra, como nós sabemos, por toda a parte. A mediunidade é uma faculdade concedida para o bem e os bons espíritos afastam-se de quem pretende fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda aos desígnios da própria providência. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Trata-se de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e às vezes até mutável, cuja continuidade ninguém pode garantir. O médium de hoje pode deixar de ser o médium amanhã. A mediunidade, não sendo uma arte, nem um talento,
não pode tornar-se profissão. Jesus, que moldou, junto com Deus, as formas da terra, este mundo que habitamos, não se envergonhou de dar formas à madeira e transformá-la em bancos, mesas, utensílios domésticos e outros, na singela profissão de carpinteiro. Todos os apóstolos tinham profissão. Pescadores, agricultores, tecelões, correieiros, até um cobrador de impostos, um publicano e um médico. A mediunidade não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode continuar a aptidão, mas o seu exercício sem os espíritos é nulo. Por isso, não há no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenómeno espírita no instante que bem lhe apeteça. Não depende da vontade dele. Se alguém explorar a mediunidade, está a dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Nem é de si próprio que o explorador dispõe. É do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. A mediunidade, tal como Jesus a praticou, é um atributo do espírito e representa a alvorada de novas percepções para as criaturas do futuro, quando, pelo avanço da evolução espiritual da humanidade, não do avanço da ciência nem da técnica, o avanço da evolução espiritual da humanidade, aí sim as criaturas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Na atualidade, no campo imenso das potencialidades psíquicas do homem, existem médiuns com tarefas que exigem inclusivamente sacrifícios e muitas vezes constituem ásperas provações. Contudo, se esses médiuns seguirem a orientação evangélica para executar os seus deveres, merecerão mais misericórdia, tal como foi prometido pelo Mestre a todos os discípulos de boa vontade. Jesus em nenhuma circunstância descurou a autovigilância e a oração. Por isso, os médiuns, ainda que sob a excelente assistência espiritual, também devem fazer, lembrando-se que são criaturas humanas, sujeitas por isso a oscilações vibratórias, a pensamentos e desejos às vezes inadequados. Devemos ter sempre na lembrança um ensino de Emmanuel, do Espírito Emmanuel. Os médiuns, em geral, são almas que fracassaram em passados delituosos, contrariando as leis divinas e, por isso, resgatam na mediunidade, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, esses atos. Mas que fiquem com a convicção de que são almas em processo de redenção e aperfeiçoamento pelo trabalho e pelo estudo. Desse modo, trabalhando e estudando, preparam-se com segurança para aquele que é o triunfo nas lides do Espírito Eterno que nós todos somos. Podemos assim concluir que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se, mesmo antes de se entregar às grandes tarefas mediúnicas, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com um fantasma, o fantasma do personalismo, em detrimento daquela que é a sua verdadeira tarefa. Em suma, o médium que vigia a própria vida, que disciplina as suas emoções, que cultiva as virtudes cristãs e oferece a Deus
multiplicados os talentos que por empréstimo lhe foram confiados, estará no silêncio de suas dores e de seus sacrifícios, preparando o seu caminho de elevação para o céu. Exemplo dos que beneficiaram da sublime mediunidade de Jesus, deixemos, neste período tão próprio, que as vibrações dele nos cheguem ao espírito e espalhem o perfume da sua presença na senda, no caminho, no trilho por onde avançamos agora na busca da nossa própria vida. Refaçamos mentalmente o caminho percorrido desde que a sinfonia da Boa Nova nos alcançou e façamos uma proposta. A proposta para vivermos a mensagem do Mestre Jesus, que é nosso modelo e guia. Então, de certeza absoluta, então aí ele finalmente nascerá em nós e será Natal. Que Jesus nos abençoe. Querem dizer alguma coisa ou acrescentar, perguntar? Enquanto decorre a parte mediúnica dos trabalhos, podemos satisfazer qualquer dúvida. Estamos ou não de acordo que a sublime mediunidade de Jesus foi e é ímpar, que não há outra? Sim ou não? Então, mas tem havido grandes médiuns. Tem havido grandes médiuns ou não? Chico Xavier, Divaldo, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, grandes nomes da nossa doutrina, mas não há dúvida que nenhum se assemelhou às capacidades mediúnicas do Mestre Jesus, porque ele tinha um perfeito conhecimento das criaturas que veio encontrar. Jesus conhecia-nos a todos. E diante de qualquer circunstância, ele aprofundava de imediato o conhecimento da necessidade da alma que ele estava vendo ou a maneira como poderia ajudá-la para ultrapassar a dificuldade daquele momento, como o caso da mulher adúltera e outros, em que ele intervinha. Vejamos, uma multidão em raiva para apedrejar uma mulher. Nós sabemos o que é a multidão enfurecida. Hoje, a cada passo o vemos na televisão. Nas mais diversas sociedades, quando se junta uma multidão em raiva, não há quem a domine. Mas Jesus dominava. Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E toda a gente parou. Toda a gente interiormente pensou que não estava isento de pecado. Logo, abandonaram as pedras e foram embora. Isto é uma alta capacidade mediúnica, através da influência da energia, conseguir segurar uma multidão em ódio. No caso concreto de Lázaro, que tanta gente diz que Jesus ressuscitou.
Jesus ressuscitou Lázaro? Nem Jesus podia ressuscitar um morto. Porque trazer à vida um corpo morto é derrogar uma lei natural. A partir do momento que se dá o fenómeno da morte de pessoa, de animal, de planta, inicia-se o processo de desagregação molecular. Não há ninguém que consiga fazer voltar à vida um corpo morto. Agora, como dissemos, Jesus, perfeitamente conhecedor de tudo e de todos, sabe que Lázaro não está morto. Estava num estado físico que a medicina hoje conhece bem, mas naquela época não conhecia, era desconhecido. A catalepsia ou a letargia, em que aquilo que são os efeitos da própria vida não são detetáveis. Batimento cardíaco, respiração, não são detetáveis. Jesus, sabendo isso, que Lázaro estava em estado catatónico, ordenou com a sua energia própria: levanta-te, Lázaro, e sai. E Lázaro levantou-se e saiu. Saiu daquele estado físico de catalepsia. Mas há testemunho de que quando ele saiu, era um cheiro cadavérico, uma coisa impressionante. Era. É verdade. Lázaro era um doente profundo de uma dermatose. Agora imaginemos o que é um corpo enfeixado, como se fazia naquela época, em tiras de linho, com essa dermatose a supurar durante 3 dias num local fechado. Teria que cheirar bem, não é verdade? Então, não era porque ele estivesse cadáver, é porque existia essa situação. A filha da viúva de Naim, a mesma coisa. Jesus apercebeu-se e disse àquela menina: Talita Acum, em hebraico. Talita, levanta-te. E ela levantou-se. Então, todas estas situações realmente demonstram-nos a elevada capacidade do Mestre, que veio precisamente para demonstrar que a mediunidade, um dia mais tarde, quando fosse perfeitamente estudada, documentada, e inclusivamente percebermos as leis que a regem, poderia ser uma grande ajuda para a humanidade. Ela não ficou ao tempo de Jesus. Embora depois dele tenham havido vários profetas, várias pessoas capacitadas, mas não com a quantidade dos médiuns que existem hoje. Precisamente porque essa capacidade pode ser altamente benéfica para a humanidade em sofrimento. A imposição das mãos por amor, como Jesus fazia, como já faziam os sacerdotes do Alto Egito, da alta civilização egípcia, como já faziam os hindus, como já faziam os brahmanes. Porque, curiosamente, e hoje a ciência sabe isso, as extremidades do nosso corpo são os pontos por onde nós podemos fazer sair a nossa própria energia. E essa energia dos médiuns, ela será tanto melhor ou pior se vier secundada por bons espíritos. O que é que vocês acham? É quê? É melhor. Extraordinariamente melhor. Porque ela fica otimizada. Daí, como nós dissemos na palestra, não ser lícito ninguém cobrar por essa capacidade. A mediunidade é uma ferramenta de trabalho. Nada mais do que isso. E nenhum médium se sinta privilegiado por Deus. Porque na grande maioria das vezes, como também dissemos, temos mais essa ferramenta de trabalho para ressarcirmos os nossos débitos do passado. Dos nossos passados complicados. E que, pela misericórdia divina, nos é concedido
mais essa possibilidade para nós apagarmos os nossos débitos através do amor, da doação, da renúncia, do sacrifício. Quantas vezes? Então, apercebemos-nos, penso eu, hoje, da valia extraordinária do nosso Mestre Jesus. Não só neste campo da mediunidade, mas em todo o campo evangélico. Porque ele viveu como ninguém. Percebendo tudo, todos, aceitando tudo, não reclamando de nada. Que é mais ou menos como nós. Não é verdade? Aceitamos tudo, compreendemos todos, estamos numa resignação absoluta. Então é aí que nós vemos a grandeza dele. Atacado, quase não se defendia. Porque ele tinha a razão do lado dele. Não necessitava de se fazer impor como uma pessoa que tinha razão. Não, a razão impunha-se por si mesma. Recordamos aquele episódio do soldado que diante de Pilatos esbofeteia Jesus. E ele, na maior das tranquilidades, diz o Evangelho, olhou profundamente para o soldado e perguntou-lhe: por que me bates? Se fiz mal, diz-me o que eu fiz. Se não fiz, por que me bates? Dizem as crónicas que esse soldado nunca mais voltou a ser o mesmo. Porque, contagiado pelo olhar de Jesus, foi em busca de conhecer a doutrina que ele apregoava. E veio a ser um cristão fervoroso depois desse episódio. Porque Jesus ainda tinha mais isso. Cativava com a sua imensa força anímica. São vários os exemplos, como o da Samaritana e tantos outros, que nós hoje, às vezes, ainda temos dificuldade de perceber bem o que Jesus disse. Que se ela soubesse quem ele era, ela é que lhe pediria de beber a água da vida. Muitos de nós ainda não percebemos o que é a água da vida, ainda julgamos que é a água sagrada da fonte de Sicar. E a água da vida é a nossa mudança, a nossa alteração, para sermos hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje, se possível. Curiosamente, este episódio que narramos da 12ª Legião Romana, a Fulminata, passada na cidade de Sebaste, como dissemos, Samaria mais tarde, é muito próxima da cidade da Samaritana, da cidade de Sicar, onde estava e está o Poço de Jacó. O Poço de Jacó ainda hoje existe. Está dentro de uma pequena igreja ortodoxa, muito bonita, muito bem decorada, com todos aqueles símbolos que nós conhecemos da igreja ortodoxa. Uma igreja muito bonita, muito bem cuidada pelos padres ortodoxos. Então esse exemplo de Jesus, como nós vemos 2000 anos depois, os temos aí diante dos nossos olhos, se quisermos. Como irmos à Capela do Sepulcro e lembrarmos-nos daqueles 40 jovens que deram a vida por Jesus e, ao menos, diante das suas relíquias que ali estão depositadas, fazermos um pensamento de amor, de carinho, de dedicação. Já que eles podem ser, se nós quisermos, uma maneira de exemplo de como nos deveríamos sacrificar por Jesus. E nos tempos que correm, não é fácil em alguns pontos do mundo, não é fácil ser cristão. As perseguições são mais do que nunca. Morrem mais cristãos hoje do que morreram no tempo da perseguição dos imperadores romanos. Em África, na Ásia,
em alguns pontos da própria América Latina, a perseguição aos cristãos é férrea. Como dissemos, tudo porque Jesus continua sendo desconhecido. Quem o conheça não poderá, em nenhuma circunstância, fazer essas coisas. Gostariam de perguntar alguma coisa sobre o trabalho que está a decorrer? O que é que será a pintura da aura? Já que vocês não perguntam, pergunto eu. Não. Nem nada. A fotografia Kirlian é algo que é impressionável na matéria. O que nós vemos na pintura da aura é algo puramente de percepção espiritual. Nenhuma máquina conseguiria captar isto. É uma percepção que a espiritualidade permite que seja vista e expressa na tela, muitas vezes para a orientação do próprio representada, cuja aura está representada. Às vezes para nós próprios percebermos alguma coisa, entendermos como estamos, entender o que é que está bem ou, eventualmente, o que é que possa estar mal. É uma forma de eles nos quererem ajudar. As cores têm muita influência, embora não possamos fazer uma leitura uniforme, igual para todos. Sabemos que na espiritualidade isso não acontece. Daí, às vezes, ser tão difícil repetirem-se os fenómenos mediúnicos, como dissemos. Ninguém tem a capacidade de dizer aos espíritos: venham cá, façam isto ou façam aquilo. Não. Eles vêm quando entendem. E quando há um resultado positivo. Fora disso, se eles vêm, é para fazerem algo negativo. Porque ou temos ainda merecimento de passar por isso, ou quem está evocando os espíritos está nessa sintonia de faixa negativa. Então, esta questão da nossa aura é a forma energética com que a espiritualidade nos identifica. Porque eles basta olhar para nós, não precisamos dizer nada. Não precisamos de pensar. Eles olhando para nós, veem a energia que nos circunda e de imediato nos identificam. Sabem em que patamar espiritual nós estamos. Claro que os espíritos tendo esta capacidade, é fácil para nós enganá-los. Enganamos os espíritos com toda a facilidade, não é verdade? Sim ou não? Eles não precisam de nada para saber quem nós somos. Como Jesus sabia. Jesus sabia quem nós éramos. Perfeitamente. E sabe. Continua sabendo. Porque Ele continua governando este mundo. Ultimamente eu tenho repetido muito uma coisa, mas eu acho que é tão importante. Nós, numa reencarnação de 100 anos, 110, 120, é muito tempo, não é? Tempo físico é. Mas tempo espiritual, não é. Vocês sabem a idade de Jesus? Alguém sabe? Eu a idade certa também não sei. Mas sei que há 4,5 mil milhões de anos Jesus era um espírito crístico. Agora imaginem-se vocês com 4,5 mil milhões de anos. Então às vezes quando nós dizemos que somos espíritos velhos, que já temos longuíssimas reencarnações e portanto somos espíritos milenares, a gente às vezes ficamos muito admirados.
Mas não tenhamos dúvidas que o somos. Criados simples e ignorantes, como está no livro dos Espíritos, todos iguais, criados por Deus, do mesmo jeito. Já saímos da simplicidade absoluta do bruto, do selvagem. Já temos algum conhecimento, não muito, mas temos algum. Já saímos um pouco da ignorância, pelo menos já sabemos o que é a lei do amor. Não a praticamos, mas sabemos qual é. Temos consciência dela porque ela está na nossa consciência. Está lá impressa, portanto nós sabemos o que é. Penso que já nenhum de nós tem pendor para matar, para roubar, para agredir. Isto quer dizer que nós já evoluímos. E esta evolução é muito lenta. Nenhum de nós dá saltos. Nenhum de nós inicia uma reencarnação mauzito e desencarna santo. Não é possível. Paulatinamente nós vamos capacitando-nos através da vivência, da convivência, do vivenciar, vamos melhorando a pouco e pouco. Podemos até numa reencarnação não evoluir rigorosamente nada. Chegarmos e partirmos numa linha reta. Mas uma coisa extraordinária. Essa linha nunca descerá. Podemos não subir, podemos ir só em frente, mas nunca mais descemos. Aquilo que já é a nossa conquista espiritual, nunca mais perdemos. Porque é um património nosso. E isto deve-nos concitar alguma alegria. Sabermos que onde estamos, não andamos para trás. Que verdadeiramente nem o caranguejo. Porque o caranguejo anda para o lado, não anda para trás. Então podemos ir nessa tal linha reta, mas retrogradar jamais. O que é muito bom. E também outra coisa muito boa, extraordinariamente boa. O que sabemos, nunca mais deixamos de saber. O que estiver gravado no nosso espírito também é uma bagagem que jamais viajaremos sem ela, porque ela nos vai acompanhar quando desencarnarmos e ela nos acompanhará quando voltarmos a reencarnar. O conhecimento não se perde. Mas isso, irmão Fernando, tenha paciência, não é assim. Porque o conhecimento está no cérebro, o corpo morre, o cérebro morre, tudo se deteriora e acabamos por nunca mais nos lembrarmos do que sabíamos. Como? A inteligência não é do cérebro. A inteligência é da mente. E a mente é espiritual. O cérebro é o órgão pelo qual o espírito veicula ao corpo as suas ordens. Ou o órgão pelo qual as sensações são transmitidas ao nosso espírito. Então fiquemos muito felizes. Tudo o que aprendermos, em qualquer área, vai ser nosso património, nossa bagagem. O médium de hoje, forçosamente, vai ser o médium da próxima reencarnação. Claro. O médium de hoje, Deus entendeu que a mediunidade lhe era útil. Imaginemos que vamos fazer dela mau uso. Provavelmente, até nesta reencarnação, eu vou perder essa faculdade. Porque ela é para se fazer bom uso. Mas há pessoas que vendem a mediunidade há 30, 40, 50 anos. Quem é que nos garante que essas pessoas continuam sendo médiuns? Mas eles acertam. Acertam porque os espíritos conhecem-nos. E os espíritos brincalhões aos zombeteiros, que se dão a esses trabalhos, com facilidade, fazem a criatura perceber o que nós queremos ouvir. E eles dizem, e nós ficamos todos contentes.
Então, realmente, a mediunidade que não é evangélica pode-se, em qualquer altura, estimular e desaparecer, quando mal usada. Ora, esse médium não tem, com certeza, um crédito para que na próxima reencarnação venha a desenvolver essa capacidade. A não ser que a espiritualidade lhe dê uma segunda hipótese para que agora sim faça desse instrumento de trabalho algo muito válido e útil para o próximo. Sim. A aura altera-se com a alteração do nosso estado? Do nosso estado? Com o nosso estado de espírito, o nosso estado de saúde? Não poderia ser de outro modo. Não poderia ser de outro modo. É algo nosso, é impregnado pelo que nós somos. Não se... Exatamente. É a imagem de um momento. Pode o quadro, por exemplo, ser feito agora, se repetido daqui a 10 minutos, um quarto de hora, 20 minutos, ser totalmente diferente. Porque nós estamos sempre em variação. Ninguém é sempre o mesmo. No nosso estado espiritual. Um dia, espíritos puros, seremos sempre os mesmos. Na pureza, no amor, na caridade, seremos sempre iguais. Agora não. Ainda variamos de acordo com o nosso estado de alma. E é esse estado de alma que nós podemos dizer que é o tal do céu ou o tal do inferno. Vibramos no amor, na compreensão, na paz, na tranquilidade. O nosso estado de alma é de céu. Ao contrário, odiosos, vingativos, maus, nós estamos num estado de alma péssimo. É um inferno. Portanto, céu e inferno somos nós que o criamos dentro de nós. Foi um quadro pictórico que a Igreja Católica criou para nos meter algum medo. Algum? Muito. Porque há muita gente que, quando ouve falar no inferno, desata a correr que nunca mais ninguém o apanha. Porque para o inferno é que eles não querem ir, mas não fazem nada para não ir. Não querem ir, mas não fazem nada para não ir. E nós sabemos que isso é um estado de alma. Não é um sítio. Felizmente que um grande homem religioso, João Paulo II, disse aos seus fiéis: céu e inferno não são sítios físicos, locais, são estados de alma, que o Espiritismo já dizia há 150 anos. Mas felizmente que eles vieram no mesmo sentido para nós comprovarmos que aquilo que os Espíritos nos ensinam é verdadeiro e é válido. Se elas forem confirmadas pelo método universal, não falha. Se for apenas a expressão da opinião de um médium, pode ser falível. É por isso que há muita coisa que tem chegado e que não é publicada. Porquê?
Porque Kardec ensinou-nos, esse homem extraordinário, homem de ciência, que só tem valor as comunicações espirituais que sejam revistas pelo método universal. Ou seja, a mesma coisa, dita através de vários médiuns, vindo de vários espíritos, em datas diferentes e em locais diferentes. Por exemplo, vou dar exemplo dos mais conhecidos. Ele psicografou ao ritmo, não houve confirmação nenhuma daquela informação. Há muita... não fazem ideia. Os romances do Chico, os chamados romances da fase inicial, o Há 2000 anos, o Ave Cristo, são 5 romances, 50 anos depois. Esses romances, vocês não fazem ideia, o que eles têm sido estudados nos mínimos pormenores para confirmar o que está lá exerado, se aconteceu, se não aconteceu, onde foi, onde não foi, têm sido pesquisados por grandes homens das letras e das próprias ciências na busca da comprovação daquele facto. Há inclusivamente um caso muito curioso. Eu vou ver se consigo dizer tudo direitinho, que a nossa memória às vezes trai-nos. Nós sabemos que Emmanuel, o espírito que muito assistiu, o Chico, teve uma reencarnação no tempo de Jesus. Essa criatura tinha uma filha. Essa filha era portadora de lepra. A lepra, naquela época, era considerado um castigo de Deus para quem era mau. Agora vocês pensem, um senador romano, com um alto cargo político, um homem extraordinariamente rico e poderoso, com uma filha nessa condição, amaldiçoado por Deus. Então ele vivia com a sua filha praticamente incomunicável. Mas entretanto o médico diz-lhe de que se ele fosse com ela para a Palestina, o clima era propício à melhora da doença. E ele aceita e vai. Então o que é que acontece? Quando nós vemos o próprio Evangelho, que diz que a figura romana mais poderosa, no caso em Jerusalém, era quem? Pilatos. Pilatos era aquele que era o proposto do governador romano que estava na Síria. A província daquela região mais importante era a que estava na Síria. E era aí que estava o pré-cônsul do Império Romano. Públio Lentulus era muitíssimo mais importante do que Pilatos. E quando isso é narrado no romance do Chico, vai-se à procura do Públio Lentulus e não se encontra. Portanto, nas bibliotecas, nos arquivos romanos daquela época, não aparece nenhum Públio Lentulus. Chico é um fraudulento. Escreveu uma coisa que não se pode comprovar. Só que, entretanto, as coisas continuam e vem a aparecer um documento na biblioteca do Duque de Cesadini, em Veneza. Um documento assinado por Públio Lentulus descrevendo a figura de Jesus e de sua mãe. Até ali não havia nada. A partir dali, desse documento manuscrito, vai-se em busca e vai-se encontrar. E agora vai-se encontrar não um Públio Lentulus, vai-se encontrar 2. O avô e o neto, com o mesmo nome. Então é muito curioso. Aquilo que às vezes nós julgamos que não existe ou não há, mais tarde vem a comprovação. Até inclusivamente da própria figura de Jesus. Houve grandes detratores
da existência de Jesus. Homens estudiosos que garantiam que Jesus não tinha existido, que os evangelhos eram romanceados. Foi preciso muita pesquisa, porque realmente nos historiadores da época, sobretudo Tácito e pelo menos mais 2 ou 3, não se encontra nenhuma referência a Jesus. Vai-se encontrar em Flávio Josefo, cujo nome parece romano, mas era hebreu, era judeu. E Flávio Josefo faz 2 menções a Jesus, na comprovação de que, efetivamente, ele existiu. E hoje já tem havido achados arqueológicos que estão a comprovar. Por acaso, ainda sobre o tema, por acaso já viu alguma referência e alguma coisa que tenha sido mal informada, que tivesse correta, que se passasse mostrada, digamos, a questão que eu estou a colocar é se realmente no meio do processo, nós sabemos que é um processo muito transparente e muito extenso de coisas corretas, não é? Se por acaso é possível, pontualmente, haver algum desvio ou alguma interferência com o espírito negativo ou integral, eu levo um medo deste Muito. Não no caso de um Chico, nem no caso de um Divaldo, nem no caso do Raul Teixeira, mas tem havido muitos desvios mediúnicos. Muita coisa que não tem valor. Inclusivamente neste momento, já há um livro dos espíritos revisto. Um médium que revisou o livro dos espíritos. Ora, não há nenhum método universal a confirmar uma coisa dessas. Portanto, é um personalismo. A pessoa entendeu, pôs uns achismos. À época de Kardec, ele tinha um grande amigo, um advogado, Jean-Baptiste Rostat. Eram amicíssimos. Inclusivamente ajudou Kardec na feitura da codificação. De repente, a mediunidade dele dá um boom, ele deixa Kardec e vai fazer aquilo que são os 4 evangelhos de Rostat. Kardec imediatamente não aceitou. Quebrou-se uma amizade de longos anos. Rostat acaba por avançar com aquilo que hoje se chama o rustanguismo, que não tem rigorosamente nada a ver com o espiritismo. Portanto, ao longo do tempo, muita coisa tem surgido. Muita. Inclusivamente psicofonias, psicografias, que não têm foro de veracidade, mas isso depois o que é necessário? A nossa doutrina é muito lúcida. E Kardec logo nos primórdios disse que nós tínhamos que ter o bom senso. Não aceitar as coisas só porque vêm dos espíritos. Aceitar as coisas porque elas sejam boas. Analisar profundamente. Tem um ensino precioso, toma-se como bom. Não tem, pomos de lado. Pelo bom senso. Inclusivamente, o professor Herculano Pires, esse homem muito estudioso da doutrina, apelidou Kardec como sendo o bom senso encarnado. Era como ele chamava o professor Hipólito Leon, o bom senso reencarnado. Porque realmente ele o era. Ele não tomava nada de ânimo leve. Tinha que ser tudo metodicamente estudado e realmente só quando as coisas coincidiam nas diversas informações, porque Kardec trabalhou com 1000 e qualquer coisa médiuns do mundo todo. Quando uma notícia vinha daqui, dali, da acolá, coincidia, Kardec tomava para a doutrina. Não aceitava só porque vinha deste ou daquele médium, não. Era o chamado método universal, que a própria ciência exige que assim seja. Eu só tenho validade científica quando eu consigo comprovar uma coisa através da repetição que dá sempre o mesmo resultado. Não é assim a ciência clássica. É assim. A ciência espírita não pode ser diferente.